E aí galera, beleza? Tava aqui tomando um cafezinho enquanto preparava a nossa próxima aula aí e trazer para vocês o nosso curso Conhecimentos Fundamentais de Pneus, o nosso próximo módulo. Aliás, estava com saudade de vocês aí e preparando esse material com todo carinho para a gente poder fazer um bate-papo aqui e dar continuidade no nosso treinamento. Quero trazer para vocês algumas novidades, galera. É o seguinte, primeiro, eu estava pensando que para a gente tornar esse treinamento mais atrativo, seria interessante a gente ter um certificado de participação no treinamento. O que vocês acham? Dessa forma, a partir desse módulo aqui, e lógico eu vou disponibilizar para os anteriores também, mas você terminou o módulo, você está inscrito no canal do João Melo aqui, você vai solicitar através do canal que você terminou o módulo e você gostaria de receber o certificado. Eu vou disponibilizar um link onde você vai baixar o certificado em PDF com qualidade para impressão em papel de gramatura boa aí para você poder colocar na sua parede, para você poder falar: eu fiz o treinamento Conhecimento Fundamental de Pneus com o João Melo. O certificado personalizado, de Dunlop e tudo mais, com carga horária e tudo mais, tá gente? E carga horária não é somente os 15, 20 minutos de cada aula aqui não, é a carga horária necessária para você poder parar, fazer pesquisa e tudo mais. Muito bem, então se inscreva no canal, aperta o sininho de notificações ali, que a hora que eu disponibilizar o negócio vai aparecer a notificação para você, tá certo? Vamos lá então ao módulo 7, tipos de construção, a evolução do pneu. Tipos de construção, evolução do pneu. Gente, a evolução do pneu é uma coisa fantástica e ela vem ao longo de 1,5 séculos, mais ou menos. Eu poderia aqui descrever, aliás, eu tenho material, se você ficar curioso, me peça através do YouTube, tá? Que eu mando esse tipo de informação, apostila, tudo mais para você. Mas eu poderia citar aqui umas 50 evoluções tecnológicas importantes desde quando surgiu o processo de vulcanização até chegarmos hoje no pneu como nós o conhecemos. Eu separei aqui 6 que eu acho fundamentais e muito importantes para que o pneu ofereça toda a segurança na sua utilização e ao que ele é submetido hoje, beleza? Vamos lá então. Toda essa evolução mudou a forma de locomoção no mundo. Hoje, nós temos veículos aí que exigem muito, inclusive, dos pneus. E como eu falei, são mais de 40 revoluções importantes no processo de produção de pneus. No entanto, eu separei para vocês aqui uma meia dúzia aí que traduzem toda a evolução tecnológica aí do século 20, 21 que nós temos nos pneus hoje. Em 1839, Charles Goodyear fez a descoberta do processo de vulcanização da borracha, o que possibilitou mais tarde a produção do pneumático propriamente dito. Em 1888, meu xará, o John Boyd Dunlop, inventou o pneumático quando revestiu os aros do triciclo do seu filho com finas camadas de borracha, tubos ocos de borracha que poderiam ser preenchidos com ar. Daí a expressão pneumático, uma evolução ou uma revolução fantástica para a produção de pneus. Em 1846, os irmãos Michelin lançaram o pneu radial, outra evolução fantástica, principalmente no quesito a durabilidade e também, principalmente, a resistência e segurança. 1903, olha, veja que eu regredi um pouquinho, mas o pneu sem câmara, que foi uma outra evolução importante, ele foi patenteado em 1903, galera. 1903, porém só foi produzido e comercializado a partir de 1954. Nós vamos falar dos tipos de construção e isso vai ficar muito claro ali na frente, tá certo? Na década de 30 surgiu o pneu Run-Flat, porém as evoluções para que chegasse no pneu Run-Flat como a gente conhece hoje, ela foi a partir de 1980, onde as indústrias de pneus no mundo começaram a utilizar muito essa tecnologia e hoje o pneu Run-Flat é um diferencial, diga-se de passagem, para o futuro, tem muito mais tecnologia vindo aí. Agora, nos últimos anos, uma das principais evoluções tecnológicas, no meu entender, foi a produção do pneu sem emendas. E a Sumitomo desenvolveu a tecnologia Tire Sun System, que permite a produção do pneu sem emenda nos componentes de borracha. E em 2013 é lançada no Brasil, inaugurada no Brasil, na Fazenda Rio Grande, próximo a Curitiba, a fábrica da Sumitomo, que produz os pneus Dunlop, Falken e mais recentemente os pneus Sumitomo e também os pneus de caminhão, toda a linha produzida
sem emendas, uma evolução tecnológica fantástica dos últimos anos. Vamos falar então dos tipos de construção. Falando do tipo de construção, inicialmente nós vamos falar do pneu diagonal, que praticamente hoje não existe mais, ainda existe os pneus de trator, alguns pneus fora de estrada, máquinas agrícolas e pneus de caminhão ainda existe, alguns pneus até de automóveis, algumas fábricas, alguns fabricantes ainda fabricam pneu diagonal. O que é o pneu diagonal? Fabricado com várias lonas, o próprio nome já diz, o pneu diagonal tem os fios do tecido da carcaça se cruzando diagonalmente a um ângulo aproximado de 45 graus, formando dessa forma a carcaça como um todo. Então, os fios do tecido se cruzando a 45 graus quando eu traço uma linha imaginária no centro da banda de rodagem. Então, esse é o pneu diagonal, muito conhecido antigamente como pneu convencional ou pneu comum, mas pneu diagonal dado ao tipo de construção, como eu já disse. Mais tarde veio o pneu radial. O pneu radial, como o próprio nome já diz, os fios do tecido da carcaça se dispõem no sentido do raio da roda, por isso o nome radial. Fica muito mais fácil quando eu vejo esse corte de uma secção de pneu, onde eu vejo como se fosse um único fio de tecido, ele se dispõe no sentido do raio da roda. Daí o nome pneu radial. Não é por causa do aço que vem acima da carcaça ou abaixo da banda de rodagem, e sim pelo fio do tecido no sentido do raio da roda. Ficou claro, gente? Então, nitidamente, nós temos dois tipos de pneus, diagonal e radial. Dentro do radial, nós temos dois tipos de pneus, o com câmara e o sem câmara. Essa é uma informação importante. Aliás, não se deve usar câmara de ar do pneu que foi construído para ser utilizado sem câmara, ok? Fica claro dessa forma? Muito bem, vamos lá. Então, o que é o pneu com câmara? Simplesmente nós temos a carcaça do pneu e dentro do pneu vai uma câmara, uma bexiga, um balão, que tem a função de reter o ar dentro do pneu. Da mesma forma que o pneu sem câmara, ele tem uma camada de borracha no interior do pneu, que é o responsável por reter o ar dentro do pneu. Tem uma válvula que veda bem ali a roda, impedindo o vazamento do ar dentro do pneu. O pneu com câmara e o pneu sem câmara, é isso. E como eu disse, o pneu com câmara, o que é a câmara de ar? É uma bexiga, é um balão, é um recipiente de pressão que vai dentro do pneu. O que acontece quando entra um prego no pneu? O que acontece, gente, quando você pega uma bexiga de aniversário e coloca uma agulha, um alfinete? Ele explode, não é verdade? Dessa forma, quando o prego ou um objeto pontiagudo penetra no pneu, ele vai explodir a câmara de ar, fazendo com que o ar saia repentinamente do pneu. E essa explosão já vai ocasionar a ruptura do pneu, fazendo com que ele seja destalonado da roda e tudo mais, oferecendo sérios riscos de segurança. Perceberam aí? Então, quando o prego atinge a câmara de ar, o ar sai repentinamente e o pneu passa a se deteriorar. Isso se ele já não explodiu junto com a câmara de ar, porque a explosão é muito forte. No pneu sem câmara, quando é introduzido, quando um objeto pontiagudo é introduzido, ele perfura a carcaça do pneu, o que acontece? Aquela camada de borracha espessa do interior do pneu, ela se amolda ao objeto, impedindo que o ar saia repentinamente. E isso oferece maior segurança. O que vai acontecer? Vai perder pressão? Sim, vai perder um pouquinho de pressão ao longo do tempo, mas permite que o condutor consiga parar o veículo ou consiga chegar a um ponto de socorro onde ele poderá fazer o reparo do pneu ou a substituição do mesmo. Vocês perceberam então uma diferença e uma evolução tecnológica importante no pneu, trazendo mais segurança para quem utiliza os mesmos? Pneu radial normal versus o pneu Runflat, um outro tipo de construção aqui. Veja só, o pneu Runflat é um pneu radial que possui reforços de borracha em sua lateral e construção diferenciada da carcaça. A carcaça também ela é mais resistente para que o pneu se sustente mesmo sem o ar aqui dentro do pneu. Então, houve uma ruptura na lateral, um furo um pouco maior que o ar vai vazar. Com o pneu Runflat, este reforço de borracha permite que você rode com o veículo a uma velocidade de até 80 km por hora por um percurso de aproximadamente 80 km
com segurança para encontrar o socorro necessário para substituição ou reparo emergencial do pneu, tá certo? Então ficou claro aí o que é o pneu run flat e o pneu normal radial, ou seja, eu tenho um furo um pouco maior, fazendo com que o pneu deflexione totalmente, a flange do ar vai danificar as laterais do pneu, fazendo com que o veículo tenha que parar imediatamente. É até uma questão de segurança, correto? Enquanto que no pneu run flat, esse reforço de borracha vai permitir que o pneu deflexione um pouquinho sem que haja o destalonamento do pneu na roda, e isso traz muita segurança. Por isso, marcas como BMW, Mercedes, Porsche, Audi, tenha nas suas linhas de montagem já o pneu run flat sendo montado nos seus veículos, que são veículos muitas vezes de alta performance. No Brasil, recentemente, uma marca lançou um veículo aí, produzido no Brasil, com pneu run flat. Precisamos acompanhar essa evolução aí. Beleza? Tá claro para vocês então, gente? Muito bem. Como eu falei lá no início, a tecnologia run flat trouxe uma necessidade de que cada fabricante desenvolvessem tecnologias próprias e específicas que trouxessem mais conforto, mais segurança e principalmente maior confiabilidade. E dessa forma, a Dunlop tem as suas tecnologias bem específicas que eu vou trazer para vocês aqui. Uma delas é a DSST, tecnologia exclusiva da Dunlop, que significa Dunlop Self-Supporting Technology, a tecnologia Dunlop de autossustentação. É a identificação do pneu run flat fabricado pela Dunlop. A tecnologia CTT, que é Combined Technology Tire, desculpem pelo meu inglês, mas é o conjunto de tecnologias combinadas agregadas ao pneu run flat que permitem reduzir a rigidez na lateral, fazendo com que o pneu seja mais confortável, reduzir o peso do pneu como um todo. Gente, isso reduz o peso, reduz o peso no veículo também, o que permite até a economia de combustível. Controlar a temperatura do pneu. Então, o pneu, ele se deflexiona. Então, essa tecnologia ajuda a controlar a temperatura que é produzida através do atrito do pneu no solo e também do flexionamento da lateral do pneu, fazendo com isso que o pneu tenha uma vida útil muito mais satisfatória. Além do que, quando o pneu está sem ar, quando o motorista precisa de socorro, essa tecnologia vai ajudar a controlar o deflexionamento do pneu, fazendo com que a pessoa chegue ao socorro com toda a segurança através dessa tecnologia. Muito bem! Então, o John traz uma informação para nós aqui. A sigla DSST e a CTD são estampadas, estão lá na lateral do pneu para que você possa conferir se o pneu é o pneu run flat da Dunlop. Beleza, gente? Basicamente é isso nesse módulo. Nós trouxemos aqui várias informações, demos uma passeada ao longo de um século e meio, conhecendo as principais evoluções tecnológicas que permitiu que hoje nós tenhamos pneus com este grau de tecnologia avançada, que você pode oferecer para o seu consumidor, ou que você, consumidor, pode ter a certeza de estar adquirindo um produto de qualidade e principalmente que ofereça a segurança que você necessita para trafegar pelas ruas e estradas do nosso país de dimensões continentais, que é o Brasil. E assim nós terminamos o módulo 7, vamos partir de imediato para o módulo 8, e no módulo 8 nós vamos falar dos tipos de pneus cuidados na montagem. Beleza?